Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas bonitinhas que chegaram por aqui e dar algumas diquinhas de como eu faço com as minhas plantinhas quando eu chega, né? Como que eu faço para que ela se recupere mais rápido. Eu quero falar dessa bonitinha aqui, que é um pacfito com carúnculas, olha só. Ele chegou aqui bem enxoladinho, gente, olha, já se recuperou tão bem. E eu plantei nesse vasinho de girafa. Esse vasinho eu comprei na Temu, gente. Levou um século para chegar aqui, mas chegou. Eu comprei esse e esse outro aqui, ó. Esse de corujinha, olha, coisa mais linda. E que eu gosto de corujinha. É difícil achar vasinho de corujinha diferente, bonitinho. Aí eu adquiri esse aqui, que eu plantei um morpete. E essa aqui que eu plantei esse pacfito com carúncula. Esse vasinho é muito fofo, gente. Eu achei ele muito bonitinho. Tem uma boa qualidade. Esses dois são de resina. Para quem não sabe, a resina é um material altamente resistente, tá? E eles não desbotam fácil. Ao contrário das outros, né, que com o tempo a pintura desbota, eles duram muito mais tempo. E olha só que fofura. Então, fique por aqui que eu vou mostrar algumas lindezas. Essa aqui eu tô apaixonada por ela, coisa mais linda. Eu plantei no vasinho de ursinho marrom. Esse vasinho tem disponível lá no catálogo. Coisa mais lindinha, gente. Ele tem um tamanho bacana, tá? Coisa mais linda que tá essa planta. Eu vou deixar o ID dela aqui na tela, porque ainda não tô familiarizada, né? Muito lindinha, gente. Ela tem uma cor vermelha bem intensa. E outra lindeza também, essa aqui é uma recém-chegada. Plantei nesse vasinho de sapinho. Esse no momento não tem lá, viu? Mas em breve eu vou fazer a reposição dele. Coisa mais lindinha. E eu também vou deixar o nome dela aqui na tela. Olha só, de carúncula, coisa mais fofa. Essa aqui é uma Echeveria Lara. Eu já tenho uma dela aqui, só que eu gosto muito dessa planta e eu queria mais uma, porque eu não consegui fazer muda dela. E eu achei essa à venda, falei, eu vou adquirir, porque assim, quem tem uma, né, gente? Muito bonitinha, também nesse vasinho branco, esse tem lá. E muita gente tem dúvida, né, gente? Como faz quando chega as plantinhas? Aqui, pra mim, eu faço assim, dá muito certo. Eu faço meu substrato, é um típico para suculenta, tem várias receitas. Aí você escolhe um que adapta melhor o seu cultivo. Depende da sua região, se é muito seca, se é muito úmida. Você vai fazer o seu substrato de acordo com a sua região. Ultimamente, para mim aqui, eu não venho fazendo um substrato que seja muito drenável, né? Aquele que tem muito componente drenante, casca de arroz, perlita, carvão. Eu coloco só um componente. Se eu colocar perlita, eu não coloco carvão. Mas ultimamente o que eu uso mais aqui é o carvão, com um substrato típico para folhas e folhagem. Coloco um pouquinho de esterco e estou misturando com um pouquinho de terra comum, terra vegetal, mas de boa qualidade, tá, gente? Porque a terra do nosso quintal, infelizmente, na maior parte, ela vem contaminada com nematóide, tá? Então, uma terrinha boa. Então, sempre ter esse cuidado, né? Para não colocar uma terra que já esteja contaminada, que aí vira aquela coisa de nematóide, né? Muita gente coloca areia, mas eu particularmente eu nunca usei areia aqui no meu cultivo, né? Para mim vem dando certo assim, porque as minhas plantas eu rego somente uma vez por semana e olhe lá. Nessa época de frio, como elas demoram um pouco mais para secar, eu tô regando às vezes a cada 12, 15 dias, tá? As da estufa. No tempo eu não tenho controle. Ultimamente vem chovendo muito aqui, faz tempo que eu não molho minhas plantas suculentas do tempo. A vantagem de cultivar suculenta no tempo também é essa, né? Que a natureza, na maior parte do tempo, é a natureza que cuida. Então, aí chegou a minha bonitinha, fiz meu substrato, eu plantei, eu reguei, fiz uma rega leve, porque tem gente que encharca demais. Não é legal você fazer aquela rega muito pesada, sabe? Faz uma reguinha bem leve, porque ela vai ter o tempo de se adaptar, né? A raiz, começa a vir novas raízes. Muita gente corta as raízes, isso é opcional. Eu, particularmente, eu não costumo cortar as raízes quando chega. Eu planto e ela se adapta. É normal até umas 2 semanas depois ainda vir algumas folhinhas, né? Ela secar algumas folhinhas assim, é normal, tá? E não, se não tiver totalmente
sequinha, não tire, deixa, porque ela tá se nutrindo dessa folha. E ela se adapta. E o sol, muita gente comete o erro da plantinha, chegou, ficar, põe na sombra, põe no sol. Não, escolhe um canto que ela pega o sol da manhã, principalmente, né? Um sol, bastante sol, 4, 5 horas de sol. Se tiver sombrite, melhor ainda, que ela pode até pegar mais sol, mas sempre tem que deixar ela pegar sol para ela se recuperar rápido. E uma semana que ela chega, que tem umas que às vezes chega enxoladinha, né? Que planta também é assim, tem umas que sente mais a viagem e outras não. Outras duram até 20 dias, até quase um mês, depende da variedade. E tem outras que não aguenta. Então, algumas chega mais enxoladinha, mas dando o sol adequado, rapidinho ela se recupera, gente. E fica lindinha novamente. Então é assim que eu faço, tá? E pra mim vem dando muito certo. Porque quando eu chegava e eu regava demais, eu sempre perdia a planta. Porque quando eu ia olhar, principalmente quando você rega demais e dá um sol mais forte para elas, aí é 1, 2 para fungar. Então quando chega, faz uma rega mais leve, primeiro na primeira semana, depois você já rega um pouquinho mais e vai, né, até você ver que a planta firmou no vaso, aí você pode cuidar como as demais. E funciona muito bem para mim assim. Outra bonita, gente, que chegou aqui para mim, que eu tô apaixonada por ela, e eu perdi uma. Perdi. Tava aqui, ó, e eu perdi, mas ela já veio assim com a carinha meio mais para lá do que para cá. Aí hoje ela despetalou. Aí eu tirei umas folhinhas, vou ver se ela brota. Essa aqui é Flórida. Eu vou deixar o nome dela aqui também na tela. Mas ela é muito linda. Olha só que coisinha mais linda, gente. Essa aqui que eu gosto muito, que é a Scarlet. Aqui tem uma outra bonitinha, que é uma Suio Púrpura. Eu já tive a minha que eu perdi, adquiri uma outra mudinha. Porque ela é muito prolífica, gente. Que a Suio, geralmente, ela é muito prolífica. E essa eu não tive muito sucesso, né? Aí eu plantei nesse vasinho de porquinho. Esse também tem lá no catálogo. Eu era para limpar ele melhor. Só como eu já tinha regado e ela ia ficar com muito excesso de água, ele tá até meio sujinho ainda. Ó, quebrou uma folhinha aqui. O que acontece, né? Infelizmente acontece. Coisa mais linda que essa planta, gente. Ela forma uma colônia maravilhosa. Essa aqui também é uma maruba, que eu tenho uma aqui que tá mais para lá do que para cá. Também nunca tive muito sucesso com essa plantinha e eu tenho vontade de ter bastante dela aqui no meu cultivo, porque eu acho ela linda. Ela dá carúncula, gente, essa maruba. Então eu adquiri mais essa mudinha, coloquei nesse vasinho bem pequenininho aqui. Parece um copinho, gente, mas é um vasinho mesmo, ó. Bem bonitinho. Outra lindeza que eu também quis adquirir mais uma, que é essa Subsessi variegata. A minha outro dia eu quase perdi. Então eu achei essa mudinha, né? Assim bonitinha, né? Aí eu adquiri mais essa mudinha. Porque eu acho essa planta linda, gente. A Subsessi variegata. Vamos ver como ela vai se desenvolver por aqui. Porque a Subsessi comum, ela é muito prolífica. Só que a minha aqui, a variegata, nunca evoluiu assim muito bem. E aqui tem uma galinha dos ovos de ouro. Ai, ai. Tem um arranjinho que eu montei aqui nesse vaso de galinha. Coisa mais linda, gente. Ó, replantei recente, tá até sujinho. A minha mão também, a minha unha tá maravilhosa, né? Aqui tem a pelúcida, que essa também é uma planta mais diferente, tá? Essa no momento tem no catálogo, tá? Mas tá quase esgotada já. E essa aqui é a Dark Opal, olha só, coisa mais linda. Essa aqui também é uma que eu já tive e perdi, que é a Black Thumb. E quando eu comprei ela pela primeira vez, ela tava bem cara. Dessa vez eu não paguei tão caro nela, viu? E ela é linda, ela fica bem vermelhinha. E aqui eu coloquei uma Red Velvet também, que é maravilhosa. E essa aqui que é a Mentoro, gente, que tá no catálogo também com um precinho maravilhoso. É uma planta muito lindinha e não é tão comum de encontrar. Essa planta aqui, ela é de fase, você acha bastante disponível e às vezes ela some, porque é uma planta lenta e não é tão fácil de produzir. Então aproveite que tem disponível agora para você adquirir e ela tá com preço bom. E eu tô pensando em colocar esse vasinho lá no jardim, gente. Algumas plantinhas aqui eu ainda fico assim meio receosa para colocar no tempo. Mas tem muitas aqui que eu vou levar pro jardim.
porque às vezes fica mais bonita lá do que aqui. E aqui, ultimamente, a minha estufa, daquele lado da ponta da bancada, tá pegando pouco sol lá. Então, tem esse problema também. Mas olha só que coisa linda, gente. A pessoa, hora que ela tiver mais adaptadinha aqui, mais coloridas, coisa mais linda que vai ficar. E aqui também é uma recém-chegada, é uma Pink Vera variegata. E eu comprei essa planta, gente, mas por quê? Eu achei ela parecidíssima com a Joy. E olha só, que eu amo a Joy. Eu tenho a Joy aqui no jardim, coisa mais linda, e é de fácil cultivo. E eu achei ela parecida. Possa ser que seja a Joy variegata, né? E olha só, tomara que ela se desenvolva lindamente aqui. E esse bonitinho aqui, eu fui obrigada a replantar ele, porque nem queria mexer nessa planta. Mas meu filho, sem querer, ele quebrou o meu vasinho que tava aí. Eu falei, meu filho do céu, por que você foi quebrar justo o vaso dessa planta? Porque agora que ele tava pegando jeito. Porque é época de desenvolvimento do cedo, né? Esse aqui é o Atlantis variegata. E ele tava já crescendo. E aí foi, quebrou o vasinho. Eu replantei ele aqui. Eu espero que ele não sinta, porque ele é meio enjoado esse cedo, viu, gente? Eu acho ele maravilhoso. Meu sonho é ter um vasinho cheio dessa planta. Coisinha mais bonitinha, olha só. E aqui tem essa bonita, gente. Fazia um tempo que eu queria uma planta dessa, viu? Fazia um tempo. Coisa mais linda. Olha só. É uma Haortia. Esqueci o nome dela, gente. Aquela que é um tornado, sabe? E é variegata. Coisa mais linda que essa planta. Que eu gosto das plantinhas de meia sombra. Porque muita gente comete o engano também de achar que essas plantas não precisam de sol. Sim, gente, elas ficam melhor se dá um pouco de sol. Porque se elas ficar muito na sombra, muito sombreada, elas se chiolam também, tá? Coisa mais linda que essa planta. Eu vou replantar ela num vaso maior, que eu quero que ela se reproduza aqui, viu? Coisa mais linda. E essa aqui, gente, que eu tô sem saber o ID dela, mas eu achei ela super diferente, gorducha, roxinha. E olha só que coisa mais linda. Mas não consegui identificar essa planta. Eu não tenho assim, porque tem gente que não compra se não souber ID. Eu não. Eu compro, se descobrir o ID tá tudo certo. Se não, pra mim, o que vale é que ela é bonitinha, né? Coisa mais linda que ela é. Olha isso. Aqui também tem outra que eu não sei o ID dela, mas olha só que coisa mais linda que essa daqui, gente. Olha isso. Que coisinha mais fofa. E aqui eu coloquei uma parvina, que essa aqui tem no catálogo, gente. Essa planta fica a coisinha mais fofa. E essa bonita aqui também, essa esgotou já. A tinha a Blood, que também não é comum de você encontrar, tá? Então eu só tinha uma aqui, adquiri mais uma pra mim. Porque eu acho ela maravilhosa. Eu vou mostrar a minha que tá mais adaptada pra vocês verem. E olha a minha, gente, mais adaptada. Essa aqui tem 1 ano, 2 anos no máximo que eu tenho ela aqui. Só que ela fica com essa cor, mas agora mesmo, tá? Essa cor assim, agora no outono e inverno. Que ela adquire essas manchinhas, que é o charme dela, né? Coisa mais linda. E uma outra também, gente, que olha, eu tô apaixonada nessa planta. Essa semana que ela esgotou, tá? Mas vai chegar a reposição, que é a Red Velvet. Gente, vale cada centavo essa planta. Olha só. Durante o ano, ela não fica assim, ó. Que é agora que ela fica com esse miolo bem vermelhinho. Eu vou deixar uma foto dela, ela bem estressada aqui para vocês verem. E ela é de facílimo cultivo, gente. Que plantinha maravilhosa. Red Velvet. E esse arranjinho tá lindo, olha só. E aqui eu replantei uma coloninha de amentíssimo para mim, gente. Esse tem ainda disponível no catálogo. Hoje ele vai estar lindo, gente, porque ele precisa de bastante sol, essa planta. Ele é para ficar assim, tá? Vou deixar a foto dele aqui, como ele fica bonitinho. Mas acabou de chegar, tô dando bastante sol para esse aqui. Ele vai ficar bem lindinho. Já até pegou uma cozinha, viu? E esse aqui é o amentíssimo, porque ele fica bem gorduchinho. E aqui, gente, eu vou mostrar essa bonitinha aqui que tá me surpreendendo, viu? É a Bibi, olha só.
Gente, que plantinha mais linda. Ela tá formando uma colônia maravilhosa. Eu vou até dar um vasinho mais bonitinho para ela. Tá merecendo, viu? Coisa mais linda. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui para mim e se inscreva aqui no canal. Por aqui a gente fala, né, de suculenta, jardim, vendas de suculenta. E o link do catálogo sempre fica aí na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço, tchau e até o próximo!